Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, continuando naquela sessão sobre o divórcio, vamos ao segundo vídeo. E nesse vídeo nós vamos ver as considerações bíblicas sobre o repúdio ou o divórcio. Vale salientar que todo divórcio, todo repúdio, ele parte de uma premissa pessoal. É uma escolha pessoal, uma vontade própria, que muitas vezes não leva em conta o que a palavra de Deus diz. Então, que possamos meditar no que a palavra de Deus diz e tomar decisões baseadas na palavra de Deus. O primeiro texto é um texto clássico, Malaquias, capítulo 2, versículo 16, quando Deus diz: "Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz que ele odeia o repúdio." E nós temos mais textos aqui de Jesus. Jesus fala várias vezes sobre o divórcio e sobre a condição do divórcio. Não precisava falar tanto. Uma vez que Jesus falasse, já seria o suficiente para que pudéssemos crer e obedecer. Mas ele falou várias vezes, e isso é significativo. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 32, Jesus diz o seguinte: "Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério." Jesus fala que por causa da fornicação, a não ser por causa da fornicação, e se casar comete adultério e leva a pessoa também a cometer adultério. Então, vamos para o próximo texto, em Marcos, no capítulo 10, e o versículo 11. Jesus vai dizer: "E ele lhes disse: qualquer que despedir sua esposa e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher despedir o seu marido e casar com outro, comete adultério." E ainda em Lucas, capítulo 18, ou melhor, capítulo 16, Lucas 16, versículo 18. "Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada por seu marido, comete adultério." Então aqui nós temos alguns textos que são assim muito incisivos em declarar que o divórcio, o repúdio e um novo casamento se torna adultério. Então, parece-nos Jesus indicar aqui, e é o que o texto está mesmo declarando, que um segundo casamento seria impossível nas condições aqui que Jesus falou. Mas alguém poderia dizer: mas há uma exceção lá em Mateus. Com certeza há uma exceção em Mateus. E nós vamos para Mateus 19 ver essa exceção. Antes da gente ver a exceção, que está no versículo 9, nós vamos no versículo 10, porque quando Jesus fala da exceção, os discípulos levaram tanto susto que eles falaram algo que é bastante significativo e que a gente deve meditar. O Mateus 19, versículo 10, é a declaração dos discípulos diante do susto que eles levaram. Olha o que eles disseram. "Disseram-lhe seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito da sua esposa, não é bom casar." Uau! Eles disseram: "Não, desse jeito? É desse jeito que o Senhor falou, Senhor? Então não é bom nem casar." Porque eles entenderam a permanência do casamento numa circunstância até aparentemente favorável à dissolução. Quer ver? Olha o que Jesus disse no versículo 9, que é a exceção. "Eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério." Então aqui Jesus usa duas palavras no grego que são traduzidas aqui. A primeira palavra é fornicação, é traduzida fornicação. A segunda palavra é traduzida adultério. São palavras diferentes, já que também foram traduzidas diferentemente.
Então, a primeira palavra no grego para fornicação que Jesus usou foi porneia. E a segunda palavra que Jesus usa para adultério é moicheia. Então, é claro que algumas versões mais recentes, elas traduzem a palavra porneia por relações sexuais ilícitas, infidelidade conjugal e até mesmo adultério. Mas essa palavra não tem como traduzi-la amplamente assim, porque aqui está claro, porneia é uma imoralidade sexual entre solteiros. Por isso, deu fornicação. Fornicação é um relacionamento íntimo entre pessoas solteiras, o que jamais pode se acontecer dentro de um contexto de casamento, porque qualquer relação extraconjugal, ela está caracterizada como adultério e não como fornicação. Se fosse adultério, Jesus teria falado assim: todo aquele que repudiar sua esposa, a não ser por causa de moicheia, e casar com outra, comete moicheia. Mas Jesus não usa essas duas palavras. Então, está fora de contexto alguém justificar uma separação, um divórcio baseado em um adultério. Adultério não é motivo para divórcio. O que Jesus realmente estava falando aqui? Qual seria a condição, a única condição que assustou os discípulos para que houvesse anulação do casamento? Era que no Antigo Testamento já estava estabelecido de que se um homem casasse com uma mulher e na noite de núpcias, naquela primeira relação sexual, ela fosse descoberto que ela não era virgem, né? Ela já tinha cometido fornicação, ela já tinha tido uma relação com um outro homem sem ser casada. Ele poderia então, diante dos juízes, diante da família, anular aquele casamento. Era tanto que nesse tempo a mulher ela deveria guardar os lençóis do rompimento do ímen, que sangrava um pouquinho, deveria guardar aqueles lençóis com sangue, para que se o marido talvez imaginasse separar dela e alegasse que ela não era virgem, ela tinha então aquela prova viva daquele sangue que foi rompido o ímen na primeira relação. Então veja bem, o que Jesus falou era isso. Olha, a não ser, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de uma fornicação, por causa que ela cometeu o sexo com outra pessoa antes do casamento e agora casa com você. A não ser por isso, e você separa em outra condição e casa com outra, comete adultério. Os discípulos assustaram, porque eles estavam acostumados com a lei de Moisés, que poderia liberar ou repudiar a mulher por qualquer motivo, até por uma indecência, até porque ela queimou o arroz ou feijão, poderia mandar embora. Eles estavam acostumados com esse contexto, mas esse contexto não é o contexto mais que Jesus estabeleceu. Por isso que os discípulos assustaram muito. E nós temos mais, pelo menos 3 textos que vamos trazer e vamos terminar. O outro texto está em Romanos, no capítulo 7, o versículo 2 e 3, quando fala ali da condição de uma mulher divorciada. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3 diz assim: porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, está livre da lei do marido. Isso aqui é a lei do casamento, a lei do matrimônio. Então aqui está dizendo que se o marido morrer, ela está livre para casar, mas enquanto o marido viver, ela está ligada pela lei do matrimônio ao marido. E o versículo 3 diz assim: então, assim, enquanto o seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas, se o marido morrer, está livre da lei, e assim não será adúltera,
mesmo que ela venha se casar com outro homem. Vamos agora em 1 Coríntios 7,39, que vai falar a mesma coisa. 1 Coríntios 7,39 diz: a esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. E agora, qual seria então o posicionamento? Puxa vida, e agora eu não posso me casar? Eu serei considerada adúltera porque meu marido ainda vive? Me separei, mas o marido vive? A Bíblia tem uma definição. É um pouco difícil e muito pesada essa definição, mas ela está em 1 Coríntios, no capítulo 7, e no versículo 10. Aqui diz assim: e aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Veja que é uma ordem do Senhor, não de Paulo, que a mulher não se aparte do seu marido. Ah, mas eu não estou aguentando mais, eu sou maltratada, eu sou traída, eu estou correndo risco de vida. Então, como eu faço? Aí tem uma opção. Você pode se separar, sim. O versículo 11 diz isso. Mas, se apartar, ou se você separar, que permaneça solteira, ou sozinha, ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não deixe a sua esposa. É uma condição muito pesada, eu reconheço. É o que a palavra de Deus diz. Então, há um caso de o marido às vezes apartar-se. É o caso que está no versículo 15. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. No caso aqui, o descrente poderia ser a esposa ou o esposo. Um é crente, o outro não. Aí o que não é crente resolve ir embora, apartar, resolve largar. A Bíblia diz: o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão nesse caso, mas Deus chamou-nos para paz. Então não há nenhum problema se alguém ficar sozinho por causa de uma separação. Ele pode continuar servindo ao Senhor, Deus nos chamou para a paz. O que a gente vê é uma impossibilidade de um segundo casamento, em ambos os casos. É o que a palavra de Deus nos traz. Que o Senhor revele mais profundamente no seu coração sobre isso, antes de você tomar uma decisão que pode ferir princípios bíblicos. Se você já está nessa condição, busque orientação de Deus para que você possa sempre agradá-lo em tudo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Acompanhe-nos no terceiro vídeo, onde nós falaremos um pouquinho mais sobre o casamento e por que as pessoas se separam. Deus te abençoe.